cultura e arte são territórios de humanização. E aqui em Caxias do Sul, a gente tem organismos vivos que ajudam nesse processo, ou seja, oferecem conhecimento, emoção, sensibilidade à nossa comunidade. Para conversar hoje sobre institutos culturais, estamos aqui com um quarteto de peso. E eu convido você a acompanhar a Roda de Saberes, porque conosco hoje estão o Volney Canônica, que é presidente do Instituto de Leitura Quindim, é também Relações Públicas por formação aqui da UX, ator e diretor de teatro, escritor, especialista em literatura infantil e juvenil e tem, gente, atuado como docente na área da literatura. Ainda conosco o Roger Mello, que é vice-presidente do Instituto de Leitura Quindim, é ator, diretor, ilustrador premiadíssimo, depois ele fala também dos prêmios, né? E escritor. Com a gente, a Liliane Giordano, e ela é diretora, gente, do Instituto Cultura Latina, que é bem recente também aqui na nossa cidade, e ela é mestre em Educação, Arte, Linguagem e Tecnologia pela URGS, possui formação em Fotografia pela UX, graduação em Tecnologia e Processamento de Dados também pela UX, e também possui especialização em Ciência da Computação pela URGS. Ela é ainda diretora de fotografia e professora na sala de fotografia, e, para nossa alegria, a Lili é uma das mais jovens cidadãs caxienses, né? Com título concedido pela nossa Câmara Municipal de Caxias do Sul. Por fim, compondo, né, nosso grupo, a gente tem a Florência Nieto, diretora do Instituto Cultura Latina. A Florência, gente, é também economista e mestre em Educação pela UX, especialista em Gestão Ambiental, com ênfase na indústria, pela UX. É produtora cultural pela Link Gestão Cultural, também é professora de espanhol e também em cursos de gestão. Ela atua como consultora, auditora e instrutora da Link Assessoria Organizacional. Pelo currículo dessa gente, a gente sabe que vamos ter muita informação, né, para contribuir com a nossa vida. E, Volney, eu já quero saber de ti, assim, por que criar um instituto de leitura em Caxias do Sul? Bom, primeiro que eu sou natural daqui, eu sou caxiense, apesar de ser meio cigano, morar um pouco em Caxias, um pouco no Rio de Janeiro, um pouco em Brasília, mas na minha história pregressa, assim, eu trabalhei, né, na Secretaria de Cultura de Caxias do Sul e ajudei a criar o Programa Permanente de Estímulo à Leitura, o PEPEL, que é que faz a Feira do Livro, os eventos aqui literários. Então, eu tenho uma relação com o estímulo à leitura muito grande. E mesmo eu tendo saído de Caxias, eu sempre fui trabalhar na área, né? Na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, depois no Ministério da Cultura, coordenando essa área do livro e leitura. E aí, quando eu saí do Ministério, um pouco antes, né? E você sabe muito bem, porque em 2014 você foi convidada para integrar o Centro de Leitura Quindim, na época, que agora é Instituto de Leitura Quindim, a gente tinha a ambição de contribuir com a cidade para formar uma cidade de leitores, né? Então, já existem vários programas acontecendo aqui, mas acho que o Instituto vem com um diferencial, com uma biblioteca totalmente de referência no Brasil e até no mundo, já posso arriscar, voltada para a literatura infantil e juvenil, e também ajudando na formação dos professores, dos pais, discutindo um pouco, né? Eu acho que os institutos, eles, principalmente os institutos como os nossos, né, que mesmo sendo um instituto particular, né, de pessoas, mas que tem esse serviço público destinado, né? A gente, inclusive, o ano passado, fomos contemplados com uma lei municipal que tornou o Instituto de Leitura Quindim um instituto de utilidade pública, né? Reconhecido aqui por essa casa, pela Câmara de Vereadores, reconhecido pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, o que muito nos alegrou, que é esse trabalho, assim, abrir as portas para a sociedade, ouvir a sociedade, acompanhar o desenvolvimento de uma sociedade. O Instituto, acho que ele tem esse caráter, assim.
Para quem está em casa, então, entender, né, essa concessão de utilidade pública permite que o Instituto de Leitura Quindim possa angariar recursos de organismos públicos, por exemplo, porque tem esse aval de Caxias do Sul por lei. Partiu de um projeto da vereadora Denise Pessoa, foi aprovado em plenário por unanimidade. Então, nosso plenário de vereadores entende Nos deixa muito felizes, né? que a leitura tem significado, né, social e, a partir disso, também pode angariar recursos. Que bom, porque, Roger, não é fácil sustentar esse tipo de organismo vivo, né, que tem essa pretensão de formar leitores e deixá-los com uma vida melhor. É como você falou, é um organismo vivo, ele precisa ser alimentado, cuidado, né? É um rinoceronte gigante, mas é um rinoceronte que, nas costas desse rinoceronte, cabe todo mundo e cabem todas as crianças. Agora, como a ideia é exatamente de que o rinoceronte, eu acho que é uma imagem bem bonita, né, que o Lobato traz, de um bicho grande, né, um bicho que respira, que um dia foi um rinocerontezinho, filhote, muito lindo, mas que precisa ser mantido, né? É como se fosse um planeta, né? Assim, ele precisa de estar sendo sempre cuidado, e como ser vivo, acho que a biblioteca é um ser vivo, né? E um ser vivo que interage com a cidade de maneira muito ativa, né? Assim, quando a gente vê as crianças entrando no Quindim, é muito bonito, né? Porque uma relação de realmente total liberdade e uma relação em que a gente vê fisicamente o acesso e a relação com o livro, né? E com a comunidade também. Elas se sentem muito à vontade naquele espaço, Roger? Muito, muito. O que a gente vê é que a criança é aquele que cria, né? A gente fala da infância. A infância, a origem da palavra, é aquela que não fala, sem o direito à fala, né? Infantaria não é porque vai a pé. Infantaria é porque as pessoas normalmente eram servos e, portanto, não teriam direito à fala, à opinião, e eram mandadas para o campo de batalha. Já a noção de criança é exatamente aquela que cria, aquela que subverte. E o exercício muito bonito é que essa liberdade, ela vem, eu acho que o livro tem também muito essa dimensão de um objeto cidadão, né? Assim, você vê que a criança, ela tem uma liberdade, mas a relação dela com o livro e com os outros passa a ser uma relação cidadão, com respeito pelo outro também. Roger, tu tem uma criação literária gigante, assim, são dezenas de obras, e você vê muita criança criando a partir das suas obras? É muito bonito que você fale isso, porque quando a gente faz alguma coisa, quando um objeto artístico, um livro, uma peça, né, o que seja, a gente joga a bola e a criança vai com essa bola para onde ela quiser, né? Livro com mensagem, esqueçam essa coisa de mensagem de livro, que livro que tem mensagem e a mensagem é clara, é um livro ruim, provavelmente. A criança vai subverter o ser que cria, é aquele que subverte a leitura, e a partir desse exercício da construção da liberdade, que a liberdade ela não é dada, a liberdade é adquirida, né? Isso é uma coisa muito bonita. E a criança ela vai perceber esses limites, e aí é muito bonito, né? Porque realmente, quando uma criança tem uma opinião sobre um livro, essa opinião é plena, né? Autêntica. E não está em questão questionar a opinião delas, e sim dialogar a partir da opinião dela. E olha, essa ideia de diálogo funciona muito bem lá no Instituto Cultura Latina, Liliane, porque vocês trouxeram, né, para Caxias do Sul uma novidade, e vocês fazem mexer essa cultura tão caliente que é a nossa, a partir do quê? Ensino de línguas, intercâmbios. Conta para nós, assim, por que surgiu o Instituto Cultura Latina? Então, o Instituto Cultura Latina inicia com uma ideia da Flor,
que é uma amiga latina, argentina, e com a ideia de podermos integrar um pouco essas culturas da Argentina com o Brasil, do Brasil com a Argentina, e por que não dos outros países da América Latina. Já que as nossas fronteiras são tão pequenas, né? O nosso país é tão grande, as fronteiras que nós temos com os estados, às vezes, são maiores do que as fronteiras que a gente tem com os nossos irmãos latinos. E talvez, por falta de conhecimento e por falta de entendimento, não tenhamos uma comunidade mais unida, não tenhamos, né, a provocação e o desenvolvimento de culturas que estão tão próximas, que são nossas também, né, que vieram tanto de Portugal como vieram da Espanha, e que às vezes a gente não sabe, não conhece, não entende e também não compartilha. Então, a primeira ideia é que a gente rompa um tanto dessas barreiras a partir da linguagem, que é entendendo e aprendendo um pouco mais sobre o espanhol, né? Que nós somos um dos poucos países, não o único país, que fala uma língua diferente dos nossos irmãos latinos, que é o espanhol. E que, claro, temos outras línguas também, mas o espanhol mais, né, com mais potência. Então, o Instituto surge disso. A Flor traz a ideia, né? E eu, que trabalho com a fotografia e com as expedições fotográficas. Esse ano a gente fez 10 anos da primeira expedição fotográfica, que foi para a Argentina, para a Patagônia. E então, nessas viagens, é uma viagem de imersão na cultura, imersão nessa curiosidade de entender um pouco mais, né, de outros países, de outros povos. E aí vamos juntar isso e fazer um instituto para que a gente consiga dar voz para esse como um espaço de linguagem, mas também como um espaço cultural. E Florência, né? Que nome, Florência, bonito, né? Florência, quando você é estrangeira e vem para cá, essa vivência nova começou quando? E como você se sente aqui no Brasil e agora empreendendo no Brasil? Bom, vocês vão ver que o meu português não é portunhol, que eu moro aqui no Brasil desde a minha infância, né? Desde os 6 anos de idade, né? Então, estou há mais tempo morando no Brasil do que no meu país de origem, que é a Argentina. Mas como eu também, além, né, de eu ser argentina, de morar tanto tempo aqui no Brasil, eu também tenho primos bolivianos, então eu sempre senti a necessidade de unir, né, esses conhecimentos, esses povos, né? Então, por isso surgiu essa questão do Instituto Cultura Latina, para aproximar. E também porque eu notava muito que os brasileiros, como latinos que são, não se identificam, né, como América Latina. Então, essa também é uma bandeira bem importante do Instituto Cultura Latina, dessa aproximação, que se entendam que estamos todos no mesmo continente. E também provocar uma valorização da nossa cultura, né? Como a Liliane falou, nós somos uma mescla, né? Europeia, indígena e também africana, né? Flor, então tu estava falando justamente desse universo cultural que a gente tem aqui para explorar. Uhum. Então, dessa mistura que nós somos, né? E esse caldo vai se compor um pouco diferente em cada país. E é justamente isso que nós, no Instituto Cultura Latina, todos os meses, né, fazemos uma charla, que é online agora, né, e também pela distância, né, dos nossos convidados, onde convidamos uma pessoa do país, né, que é a charla, para conversar, para nos contar um pouco dessas similaridades e diferenças, né, que temos nos países da América Latina. Olha só, não são só vocês fazem a charla, mas aqui o Instituto de Leitura Quindinha adotou também novas ações em função da pandemia. Volney, as lives, as entrevistas, como é que o Instituto se adaptou, como é que está funcionando hoje, onde, né? Como é que está dando conta disso? Então, acho que a pandemia veio para ressignificar muitas coisas para todo mundo, né? E para o Instituto, que ele
tem uma biblioteca física, como o Roger disse, em que a gente diz para a criança, a única coisa que não pode ir lá é se machucar, o resto pode tudo, pode correr, tem um escorregador, pode retirar qualquer livro que quiser. Então, é dessa liberdade, né, da criança se sentir confortável nesse espaço e poder criar nesse espaço, a gente teve que fechar e a gente está aqui no Pátio Eberle, né, no coração da cidade, no 6º andar do Pátio Eberle, e a gente pensou como é que a gente vai estar em contato com as pessoas nesse momento. E aí a gente criou os cursos online, as lives, eu vi a Flor falando, e a gente tem o Quintal da Língua Portuguesa, que acontece sempre no 2º sábado de cada mês, que envolve Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. A gente quer aumentar, mas a gente depois pode conversar sobre o Quintal das Línguas da América, né? E ampliar. E aí a gente foi encontrando meios, através dessa plataforma, do digital, que eu acho que é uma coisa que veio para ficar para todo mundo, né? Inclusive, nesse meio tempo, a gente abriu um curso de especialização junto com a Universidade de Caxias do Sul na área de literatura infantil e juvenil. Então, a gente foi se inventando, primeiro, para sustentabilidade, segundo, não primeiro numa ordem assim, mas estou dizendo para sustentabilidade, para manter contato com as pessoas e principalmente com o nosso público. E a gente está lançando agora uma parte voltada para as crianças, para a infância, de cursos online, de atividades online, de arte, educação, arte-terapia voltada para a infância. Eu já pergunto para o Roger, pegando o gancho da rompimento de fronteiras e essas novidades todas que o Quindim está oferecendo, Roger, você é o responsável por levar o Quindim para longe. Como escritor, como ilustrador, como vice-presidente do Instituto, a gente sabe que tu é o braço do Quindim lá fora. O Volney vai junto, acompanha, mas tu é que está... Eu sou minguinho, sou dedinho. E como que lá fora as pessoas percebem um instituto deste nível? Olha, o Instituto ele já é completamente internacional. Primeiro a Coreia, né? A Coreia é o lugar para onde a gente mais vai, né? Logo ali do lado, né? Foram 24 vezes na Coreia. Lá existe uma ilha paradisíaca, que é a ilha de Nami. Ela tem uma forma de lua e ela fica no rio Bukham. O rio Han é o rio sagrado, emblemático, que passa em Seul, e Bukham é o norte do rio Han. E ali uma família percebeu que aquela ilha de rio, ela estava completamente abandonada. Eles começaram a plantar árvores nativas, e algumas também de fora, e de repente aquilo se transformou, segundo as ideias do fundador, teria que ser um lugar, pelos princípios tradicionais, ancestrais da China, num lugar ao qual as pessoas tivessem acesso também. E aí, nessa ilha, é uma utopia, né? Uma ilha que é uma ilha biblioteca, onde as famílias chegam, todas as pessoas. Existem ateliês de metal, de vidro, trabalhar com reciclagem, porcelana, e uma biblioteca. E é isso. Esse foi o primeiro lugar, mas a China muito também, Estados Unidos, alguns países da Europa, América Latina, tem toda uma integração com a Colômbia. Lá tem o pessoal do Círculo Aberto, tem na Argentina também, Yolanda Reis também na Colômbia, Peru, tem o Maquinário, enfim, é um bicho de muitos braços. Isso mesmo, porque o rinoceronte que o Roger falou antes, comentou, é o símbolo do Quindim. Então, por isso que ele comentou antes. E por isso. Né? O louco, né? Eu comecei a falar rinoceronte. E tem a ver justamente com o personagem do Lobato, Monteiro Exatamente. Lobato, nosso escritor, mas também tem a ver com um pouquinho o nome, né? Quindim, daí o nome do instituto. Isso, do Mário Quintana. O Doce Quindim, que era o favorito do Mário Quintana, nosso grande poeta brasileiro, já não é só do Rio Grande do Sul. E também por ser um animal que está em extinção, que são algumas pautas que a gente defende também no Instituto de Leitura Quindim, né? A gente tem o projeto da Amazônia Chama, então a gente defende aí a natureza, a gente defende as crianças, a gente defende as famílias e a gente defende os animais.
Falando em natureza, antes o Roger comentou que lindo esse cenário aqui. Nós estamos na sala de leitura, memória e educação legislativa da Câmara e às nossas costas a gente tem o Parque dos Macaquinhos. E o Instituto Cultura Latina já promoveu ações ao ar livre neste espaço, Lili. É comum essas atividades? São comuns? Sim. Eram comuns. E, infelizmente, nós abrimos o Instituto num período em que logo em seguida não tivemos mais oportunidade de fazer eventos e atividades ao ar livre. Então, uma das nossas propostas e um dos nossos projetos que está por acontecer em breve, se possível, é que a gente retome a possibilidade de fazer atividades voltadas para a música, para a dança, para a gastronomia, enfim, integrando a linguagem e todas essas múltiplas possibilidades e essa diversidade, né, de cores e sabores que a gente tem na América Latina. Então, a ideia é que a gente retome fazendo outras atividades, que agora nós estamos com as lives e com pequenas atividades de integração no próprio Instituto, mas não, né, com uma escala maior para a comunidade. E essas ações são bilíngues, Flor? Como funciona? Se fala espanhol, se fala português? Como é que funciona? Funcionam elas explorando a diversidade de linguagem? Sim. As nossas atividades, então, as charlas, né, que são todo mês, a gente faz no dia 9 de cada mês, caia em qualquer dia da semana, né? Caia, não importa, é o dia 9, né, que a gente começou nesse dia fazendo as charlas, e a gente faz elas bilíngue, né? Em português e espanhol. Então, o convidado ele vai falar a língua que ele domina, né? Em geral é o espanhol, mas já fizemos charla sobre o Brasil, né? E nós optamos por fazer um mês cada país, e por ordem alfabética. Então, começou pela Argentina, né? O primeiro entrevistado foi o meu pai, que trouxe todo um repertório sobre a história argentina, né? Até a década de 50, 60, que foi bem interessante. Fizemos 9 de julho, né? Que é uma data importante, né? Também na Argentina, e seguimos com essa data. Nós temos agora, este mês, vamos fazer Honduras, então, amanhã? Isso. E o mês que vem vamos fazer o México, que segue enfim, nos países, né, que a gente tem elencados. Já vamos engatar aqui. Onde é que a pessoa pode acompanhar, então? Que endereço virtual, meninas? Essa charla de amanhã? Pode nos acompanhar a partir do YouTube do Instituto Cultura Latina. Nós temos também nas redes sociais, Instituto Cultura Latina, Instagram, Facebook, o próprio site. Então, tem sempre as informações e as notícias do que vai acontecendo no Instituto. Quem acompanha pode interagir, Flor? Sim, pode fazer perguntas pelo chat. Nós sempre temos a oportunidade de responder, né, com os convidados. E falando em símbolos, né, também, o símbolo do Instituto Cultura Latina são 3 folhas, né? E elas foram pensadas com as cores das bandeiras dos países da América Latina. E também representam a nossa natureza, né? A natureza aqui que é gloriosa, né, da América Latina. Foi feito pelo Marcos Verde. Isso significa, então, que arte, educação, literatura está imerso na natureza. E que bom, né, que esses institutos culturais promovem ações nesse sentido. Hoje, Roda de Saberes conversa sobre institutos culturais em Caxias do Sul. Continue conosco. No segundo bloco tem mais.
que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. Mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o FUNCriança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Roda de Saberes está de volta conversando sobre institutos culturais em Caxias do Sul e também pelo mundo, porque os institutos que estão hoje convidados, seus representantes, estão falando de ações que rompem fronteiras. Conosco hoje no estúdio, aqui na Casa de Leitura da Câmara Municipal de Caxias do Sul, Volney Canônica, escritor, Relações Públicas, presidente do Instituto de Leitura Quindim e tantas outras funções. Roger Mello, vice-presidente do Instituto, escritor, ilustrador, diretor de teatro, ator, meu Deus. E Liliane Jordano, mestre em educação e também com esse mestrado tem linguagem e outras atividades. A Lili é fotógrafa. A Lili é cidadã caxiense, professora, meu Deus. E a Florência Nieto. Florência argentina, mas que já reside aqui em Caxias do Sul desde os 6 anos. Economista, também mestre em educação. E várias outras ações, né, Florência? Que bom que estar com este time todo. E a gente estava conversando justamente sobre, falamos antes também a localização do Quindim, que fica na rua Sinimbu. Instituto de Leitura Quindim fica na Sinimbu, ali perto da Catedral, no Pátio Eberly. O Instituto Cultura Latina fica ali em que endereço? Fica no Edifício Estrela, também no centro da cidade, na rua Garibaldi, 789, 17º andar, sala 177. E agora, então, a gente vai conhecer um pouco mais, por meio de imagens e de uma matéria que a gente produziu, um pouco mais desses 2 ambientes. Acompanhe. Expandir os horizontes das pessoas a partir da arte e da educação é um dos compromissos que florescem em Caxias do Sul por meio de várias entidades. Entre elas, 2 institutos culturais, Instituto de Leitura Quindim e Instituto Cultura Latina. O Instituto de Leitura Quindim funciona no 6º andar do Pátio Eberly, na rua Sinimbu, 1670, no centro de Caxias do Sul, bem próximo da Catedral. É movido por um time de voluntários, coordenado pelos escritores Volney Canônica e Roger Mello. Entre os voluntários e voluntárias estão profissionais das áreas de letras, pedagogia, jornalismo e história. A essência do local é compartilhar literatura de qualidade em um ambiente espaçoso e pensado para ser aconchegante e lúdico, principalmente para as crianças e adolescentes. Nesse sentido, mantém disponível à comunidade uma biblioteca com mais de 5.000 títulos, um centro de estudos e uma livraria. O acesso ao espaço é gratuito e quem desejar pode retirar até 15 livros ao mesmo tempo.
O único custo é uma taxa simbólica e anual para a manutenção do serviço. O Quindim, que se iniciou em 2014 como centro de leitura e se tornou instituto em 2018, também é potente na realização de eventos e ações que ajudam a divulgar o livro e seus autores, aproximando-os cada vez mais do público leitor. Atualmente, em razão da pandemia do coronavírus, o horário de funcionamento está reduzido para sextas-feiras e sábados, das 10 às 16 horas. Ainda no coração da cidade, mora o Instituto Cultura Latina. É dirigido por 2 mestres em educação, as pesquisadoras Liliane Giordano e Florência Nieto. Como o próprio material de divulgação mostra, é um espaço que vai muito além do ensino de idiomas, a exemplo do espanhol e do português. Frequentando o local, as pessoas acabam fluentes na cultura da América Latina, essa cultura que tem muito a nos ensinar. O Instituto está localizado na Rua Garibaldi, no conhecido edifício Estrela. Promover a cultura única do nosso território por meio da educação e da arte é papo sério no espaço. Para complementar o aprendizado, oferece seminários, charlas, que são conversas, e intercâmbios para a prática de idiomas, troca de experiências e vivências entre diferentes povos. Também promove atividades de integração ao ar livre. Com o intuito de evitar o contágio pelo coronavírus, tanto o Instituto de Leitura Quindim quanto o Instituto Cultura Latina têm apostado em atividades via internet. Assim, você é convidado a conhecer esses espaços, seja pessoal ou virtualmente. Aproveite para viver ainda mais a arte e a cultura propagadas pelos 2 lugares. Ficou interessado, então, em conhecer esses 2 ambientes? Agora, em função da pandemia, tem alguns cuidados, mas entre em contato para ter mais informações. Os telefones estão na telinha, tanto do Centro, na verdade, Instituto de Leitura Quindim, que antigamente era Centro de Leitura, e também do Instituto Cultura Latina. O endereço está aparecendo aqui na telinha. Mantenha contato com os representantes, eles te informam sobre horários de funcionamento e agende essa visita para conhecer esses 2 institutos de nossa cidade. A gente encerra esse 2º bloco e no próximo tem mais Roda de Saberes. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba
Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Roda de Saberes no último bloco. Ai, meu Deus, quando começa esse último bloco, a gente fica com o coração apertado, né? Ainda mais quando a gente está falando sobre cultura, arte. Estamos conversando sobre institutos culturais em Caxias do Sul e pelo mundo, com profissionais, assim, ligadíssimos, competentes e, detalhe, capacitados. Estamos com Vonei Canônica, que é presidente do Instituto de Leitura Quindim, o vice-presidente, que é o Roger Mello, a Liliane Jordano, que é diretora do Instituto Cultura Latina, e outra diretora, que é a Florência Nieto, também do Instituto Cultura Latina. Nesse quadro, nesse terceiro bloco, a gente tem um quadro chamado Anote Aí. Mas hoje não sou eu que vou dar as dicas de leitura. Eu convoquei nosso convidado, Vonei Canônica, que entende muito mais de livros que eu, né? Para trazer 3 obras, gente. Selecionar 3 obras para sugerir para você que está em casa. E anote aí mesmo, porque estas obras estão no Instituto de Leitura Quindim e podem ser retiradas lá. O Instituto permite que você retire 15 obras, gente, olha que máximo. E no máximo, assim, não tem custo praticamente nenhum, é só lá na carteirinha, né, Vonei? Uma taxazinha mínima de R$20 para o ano inteiro. Ai, olha, aproveite. Então, agora, curta aí essa dica. O que tu trouxe para a gente, Vonei? Então, eu trouxe Com Certeza Tenho Amor, da escritora Marina Colasanti, pela Editora Global. Ela é uma das maiores autoras que a gente tem, né, no Brasil e conhecida internacionalmente, inclusive traduzida na América Latina muito. E são contos maravilhosos, né, que a Marina tem essa escrita e é ilustrado por ela mesma, né? Eu trouxe também Clarice, do escritor e vice-presidente do Instituto Roger Mello, ilustrado pelo Felipe Cavalcante, também da Editora Global. Esse livro ganhou Jabuti, também Prêmio Jabuti, e conta um pouco da história na época da ditadura em Brasília, em que jogavam livros, escondiam os livros, né? Tem uma relação com a família do Roger, que escondiam livros porque livro era perigoso. Ainda continua sendo livro perigoso, uma ótima leitura. E, por último, para a gente também unir Brasil e outro país da América Latina, eu trouxe o meu livro, que é o Tanta Chuva no Céu, que agora está fazendo muita chuva em Caxias do Sul, né? E que é ilustrado pelo equatoriano Roger Icaza, um grande ilustrador, pela Editora do Brasil. E esse livro fala um pouco desse momento, inclusive, que a gente está vivendo agora, que é um momento de muitas perdas. Então, fala sobre essa relação de uma menina que tem que se reinventar com as perdas que está acontecendo. E a gente sabe, está passando por esse momento da pandemia, né? Quantas crianças estão órfãos de pai, mãe, avós, amigos, irmãos. Então, acho que essas são as dicas de leitura que eu trouxe. Espero que você tenha gostado. Eu aprovo todas. Eu já li a do Vonei, quero ler então do Roger, que eu não li Clarice ainda, e nem essa da Marina Colasanti, mas eu gosto tanto do Roger, né? E ele sabe que eu amo uma obra chamada João por um Fio. Já aproveito e engato outra dica. E a Marina Colasanti também, ela faz essas releituras dos contos de fadas, que faz muito bem, porque nos surpreende. Sabe aquele conto que desacomoda a gente? É o que a Marina faz. Dicas ótimas, Roger, tu já viu? Roger, mas eu queria entender, como escritor e como ilustrador, você acompanhou o surgimento do Instituto de Leitura Quindim. E ele, embora seja esse território de arte, de cultura, ele também tem uma questão burocrática. É difícil sobreviver no Brasil de hoje, um órgão desses. Como fazer, ainda mais em tempo de pandemia? E a pandemia está fazendo a gente se reinventar, né?
Mas, em muitos sentidos, a gente foi aquela criança também que a gente falou que tinha aquela leitura do livro que era um ponto de vista dela. E esse ponto de vista, a partir do momento em que você pensa o que eu faço para resolver o problema, e que é interessante que eu acho que o melhor presente que você pode dar a alguém é a coragem, né? As pessoas, elas entregam muito o medo, a dúvida, é importante também, mas a coragem, ela às vezes não vai dar certo, né? Mas com a coragem você enfrenta, você inventa, né? O Centro Cultural Latino, ele começou, então, mas a chama continua acesa, o Quetzal, então ele continua de maneira virtual, mas a gente começa a perceber que o virtual é também uma possibilidade, né? Então a gente realmente não tem incentivos, né? Assim, eu acompanho, vejo o que o voo passa, assim. Mas a gente persiste, a gente também é aquele ser que cria, e cria possibilidades de ir à luta, mas trabalhar com arte, trabalhar na cadeia do livro, ou seja, ser livreiro, ser distribuidor, porque isso não afeta somente quem escreve e quem ilustra, né? Editores no nosso é um país de grandes editores, como o Enio da Silveira, que salvou muita gente da morte mesmo. Então, o livro é um objeto que ele aposta no leitor com a coragem, né? Você tem coragem. Por isso que, às vezes, o Vô fala muito isso. Às vezes, você entrega para a criança um livro e aquele livro não diz nada para ela, mas ela tem que descobrir o livro que ela quer ler, né? Entregar um livro, por isso a biblioteca não é importante, porque é o lugar em que a criança escolhe o livro. Então, alguém fala assim, eu não gosto de livro. Não, mas você gosta de algum tema, né? Então, você pega aquele livro, e aquele livro é um objeto do movimento, é um objeto nômade. A sustentabilidade sempre é, né, uma grande preocupação de qualquer empresa, qualquer instituição, e também dos institutos culturais, né? Então, acho que assim, o Roger traz essa possibilidade que a gente tem, talvez, de uma flexibilidade para se reinventar e buscar. O Instituto tem dentro, tem a biblioteca, mas também tem uma livraria que ajuda na sustentabilidade, tem os cursos, a gente conseguiu uma parceria com a Dedé, que fez as roupas, com ilustradores, né, do Brasil. Então, assim, sempre é muito difícil se manter institutos, a área da cultura sempre é muito difícil se manter. E institutos culturais, principalmente nesse momento da pandemia, que teve que fechar suas portas, que às vezes depende muito do público ao vivo ali, se reinventa, mas é necessário que a sociedade entenda também e abrace esses institutos, sejam os nossos, todos os outros que a gente tem na cidade, para entender que a sociedade não vive sem cultura. Ninguém vive sem música, sem livros, sem a novela da televisão, né? Isso tudo são produtos culturais fundamentais na vida do ser humano para ressignificar a nossa vida, para questionar a nossa vida, né? Então, acho que isso é fundamental que a gente entenda, que a sociedade entenda, e vai lá, retira livro, ou compra os livros na biblioteca, na livraria, ou vai numa outra livraria de Caxias. É uma rede, né, de sustentabilidade. Uma rede que ajuda a garantir a fábula, né? Antônio Cândido, que é um crítico literário fundamental para a nossa sociedade, diz que o ser humano precisa da fábula para viver. E aqui eu faço um chamado assim para os nossos empreendedores. Caxias do Sul tem muita empresa, muito empresário que podem ajudar a sustentar esses espaços. Eu acho que você pode ajudar, não só fazendo o que o Vonei sugere lá, retirar livro, comprar livro, mas também investir, colocar um aporte financeiro. Você vai ter um retorno fundamental para o seu negócio. Então, eu acho que é aí que está, desacomodar um pouquinho, ter coragem de investir nesses espaços. Faço esse chamado, porque já que o Roger falou em coragem, né, Guimarães Rosa nos diz que a vida quer da gente é coragem. E a gente tem duas corajosas que começaram aqui num tempo de pandemia, Lili.
Então, Precisou muita coragem? precisa coragem, e eu acho que precisa muito dessa ideia de a gente juntar forças, de ter conexões. Então, o Instituto, talvez, se eu tivesse uma proposta sozinha, e a Flor também sozinha, talvez a gente não pudesse dar continuidade, ou tivesse forças e coragem para dar continuidade. Então, juntas, e agora talvez juntando forças com o Quindim, com o Instituto Quindim, que já estamos planejando, já estamos pensando em outros projetos comuns, é possível da gente ganhar um espaço maior, da gente conseguir conquistar mais coisas juntos. Então, eu acho que talvez esse processo, esse período da pandemia, nos fez justamente pensar que a gente não tem mais essas fronteiras que antes eram o longe e o perto. Isso se aproximou porque nós temos a possibilidade das conexões, da internet, da comunicação ficar mais fácil, mais prática. Então, vamos mudar em algum momento, ter a possibilidade de nos aproximarmos, de termos as aglomerações, que ótimo. Mas também vamos ter essa possibilidade de ir além das fronteiras a partir do virtual. Então, acho que a coragem é essa, é a gente unir forças e estabelecer novas possibilidades e novas conexões nesse momento. É um momento de planejar, de estruturar, para que a gente consiga dar conta disso no futuro também, né? Flor, o Roger sempre fala assim que não existe fronteiras entre a palavra e a imagem, quando o assunto é literatura. A gente viu que aí, nesse território da América Latina, também não há fronteiras. Eu queria só saber de ti, que tu desse uma dica para quem está em casa, porque quando eu falei há pouco que os empresários podem investir nos institutos, gente, tanto o Instituto Cultura Latina quanto o Instituto de Leitura Quindim, eles oferecem cursos na área da literatura, na área da educação, na área de línguas. O que eu quero dizer com isso? Para quem trabalha na indústria, a vida não é só isso. A vida é arte também. Então, empreendedor, contrate esses cursos. Sabe? Oferece isso aos seus funcionários. Flor, rompa, que possam os empreendedores romperem essas barreiras do tecnicismo, né? Exatamente. Movam o coração, né, dos seus funcionários. Nós temos assim o projeto, né, claro, dos cursos de espanhol, né, que é o que nos sustenta hoje, né, o instituto, que eles são pagos. Claro que nós gostaríamos que eles fossem abertos, mas se tivermos um patrocínio, por que não? E um outro projeto que nós temos, que ainda não temos apoiadores, é o português para estrangeiros. A gente sabe que nós temos, né, estrangeiros chegando aqui no Brasil a todo momento, e é muito difícil, nesse primeiro momento, quando a pessoa chega num outro país, se integrar e ter condições de pagar um curso. Então, um dos nossos projetos bem importantes assim, para ajudar, né, a sociedade é justamente a gente conseguir patrocinadores para essas aulas, né, de português para estrangeiros. Isso é bem interessante para nós. Tomara que a Roda de Saberes possa, sim, estar sendo assistida, né, por gente que tem recursos e pode ajudar. Estamos chegando ao final do nosso programa Roda de Saberes, que conversou sobre institutos culturais em Caxias do Sul, mas também são entidades que abraçam um pouquinho mais do território brasileiro, vão além. A gente quer muito agradecer a sua companhia. Eu lembro que é interessante nesse período de pandemia ter os cuidados de higiene, mãos higienizadas com álcool, máscara. Vocês estão vendo os nossos convidados um pouco mais perto, mas eles estão de frente, eles não estão um falando com o outro, então a gente está cuidando isso. E também eu quero convidar você a dar sugestões, pode mandar dicas para a Roda de Saberes pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço sua presença, agradeço então o Volney Canônica, presidente do Instituto de Leitura Quindim, o vice-presidente do Instituto, que é o Roger Mello, a Liliane Giordano, diretora do Instituto Cultura Latina e também diretora do mesmo instituto, a Florência Nieto. Obrigada por sua companhia, continue com a gente acompanhando toda a programação da TV Câmara e até o próximo Roda de Saberes.